Qual foi a sentença dos dois? Eles foram condenados por homicídio triplamente qualificado, tá? O que quer dizer isso? Eles cometeram um homicídio doloso e intencional. Mataram com vontade de matar. Usando de meio cruel, tá? Usando de recurso que dificultou a defesa da vítima e visando garantir a impunidade de outro delito que eles haviam praticado antes, tá? Tentaram apagar ali as... Isso para os dois. E aí eles respondiam também por fraude processual, que eles apagaram os sinais, né? Isso também é crime previsto no Código Penal brasileiro. Então, é um questionário assim, que deveria ter, não me recordo exatamente do número, mas devia ter 7 ou 8 perguntas para cada um dos réus. Tá? Então, os jurados responderam aqueles questionários para um e para outro, e, com base nas respostas, o juiz já tinha os dois condenados. Aí, quem elaborou a sentença, o número de anos, aí é o juiz de direito. Na hora que eles vão para a sala secreta, é a hora mais tensa para você, do trial todo lá, com do certeza. Julgamento. Essa é a hora maioria do julgamento, que você faz nessa hora? Eu diria assim, 99,9% dos casos, o juiz ele lê o questionário na sala do júri e fala, vamos julgar agora. E vai todo mundo para a sala e julga. E você? No caso Nardoni, não foi isso que aconteceu. O que levou assim, um grau de tensão enorme. O juiz ele leu o questionário e falou o seguinte, antes da gente votar, nós vamos fazer um intervalo de 45 minutos para os jurados fazerem um pequeno lanche e descansarem. Então, aqueles 45 minutos, talvez assim, se eu contar os meus cabelos brancos, talvez uns 80% vieram nesses 45 minutos. Demora para passar, né? Então, o que você fez naqueles 45? Olha, eu fiquei na minha sala tentando manter a tranquilidade, né? Tentei me distrair. Aí eu fui chamado, agora nós vamos votar, né? E aí você tem que acompanhar os quesitos, né? Então, o primeiro, a acusação venceu, aí vai para o segundo, a acusação venceu. Quando você finaliza todo o questionário e vê que o júri deu certo, é uma sensação de alívio e a sensação do dever cumprido. O que eles estavam achando? Porque, bom, agora a gente pode falar que eles são culpados porque o júri condenou, então, ou falou que eles são culpados, então a gente pode falar abertamente. Como que os dois acharam que eu matar a criança, jogar lá de cima do apartamento e ninguém ia notar, tipo, foi um policial entrou, não, o bandido entrou só para matar a criança, eles realmente acharam que ia dar certo essa desculpa? Então, o caso, como você disse, ele foi julgado e eles foram condenados. Mas não para por aí, tá? Porque a defesa, o caso foi julgado em 2010. A defesa, ela interpôs nos tribunais do Brasil todos os recursos possíveis e imagináveis. Tentaram, todos? Todos. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, depois eles foram para o STJ em Brasília e foram para o Supremo. Perderam todos. Nas três... Perderam todos os recursos por unanimidade, todos. Nunca a defesa ganhou um recurso nesse caso. Então eu acho engraçado, às vezes as pessoas me questionarem, mas o senhor fez acusação e tal, eles condenaram, mas tem uma série de aspectos ainda que não foram explicados. Como assim? Tipo? Os aspectos foram todos explicados para o júri aspecto? Que acolheu a acusação e depois todos os tribunais superiores que não mexeram dedo em tudo aquilo que foi decidido aqui pelo tribunal do júri. Então nós temos esse primeiro ponto, tá? Agora... Qual foi a prova contundente? Eu me lembro que na época eu conversei com a Ilana, ela me falou, mas eu vou deixar você... Teve uma prova que realmente foi, assim, muito contundente. Olha, a prova, assim, que comprometeu completamente, né? Tem um universo de provas grande. Sim. Mas a linha do tempo, ela é fundamental. Porque a linha do tempo, ela conseguiu inserir o casal no apartamento, no momento que ela foi defenestrada a vítima. Então eles estavam lá no apartamento? Eles estavam lá. Porque isso é difícil explicar em poucos minutos, mas houve um cruzamento dos telefonemas que foram feitos. Eles ligaram, né? Exatamente. Na hora que a menina estava caindo, é isso? Eles ligaram e foi registrado uma ligação para um dos familiares. Foi o pai, não foi? Ao mesmo tempo em que o zelador, o síndico do edifício falava com a polícia militar, cuja ligação foi também gravada, a degravação. Entendi. Nós temos o horário preciso. Certo, então sabe a hora que o cara do prédio lá, o porteiro? Alguém ligou para a polícia, foi o síndico. O porteiro, ele foi o primeiro a encontrar o corpo, porque ele estava na guarita, houve um barulho e ele olhou, ele viu uma criança. Certo. Tá?
Ele não conhecia a criança porque a Isabela não morava naquele prédio. Então, o que ele fez? O que qualquer um de nós faria? Ele foi imediatamente na portaria, ligou para o síndico no primeiro andar. O síndico falou, olha, tem uma menina caída aqui no gramado. O síndico até disse, espera aí, você está dormindo, sonhou? Olha o senhor mesmo da sua guarita. Ele foi até a guarita e viu a menina e se assustou. Pegou o telefone sem fio e ligou para a polícia militar, 190, que qualquer um de nós faria. Claro. Nesse momento, nós começamos a gravar. Contar o tempo. Tá. Ou seja, 40 segundos depois, o réu aparece lá embaixo no térreo, dizendo, o ladrão jogou minha filha. Então, do tempo em que ela caiu e fez o barulho até o momento que ele aparece... Demorou um tempinho. Foi 1 minuto e 40 segundos. Se você for ao apartamento e contar, você sair andando, se você pegar o elevador, se ele estiver no andar, ele vai descer 6 andares. Certo. E você sai, vai até o local onde ele vai, era 1 minuto e 40 segundos. Então, foi o tempo que ele demorou para sair do apartamento, descer... E até ao lado da menina com essa história de que um ladrão havia entrado no prédio. Não, detalhe, então, tua filha tá lá caída, você fala isso, gente? A última coisa pra pensar isso. Foi aquilo que colocou ele dentro do apartamento. Ele estava... Então, rolou essa ligação enquanto o crime estava acontecendo. Isso, ela estava em cima ligando, porque só ele desceu. Ele desceu, um ladrão jogou minha filha. Enquanto isso, ela estava falando lá em cima. E aí nós pedimos o registro da gravação da telefônica e ela informou que o telefone lá em cima estava sendo usado para um número X. O número X era exatamente do pai. Não, e detalhe também, a madrasta, a criança cai lá embaixo, ela não desce para ver? Ela desceu depois, Nossa, né? eu nem me fala que essas brincadeiras não acontecem comigo. Mas é óbvio que você sai desesperado para procurar a menina, é uma coisa normal, não? É, exatamente. Quando ela desceu, né, isso as testemunhas dizem que ele teria dito para ela, você viu lá se está faltando alguma coisa no apartamento e tal? Gente, pelo amor de Deus. Olha, me dá até vontade de... Na verdade, era uma simulação, né? Porque ele queria, assim, caracterizar uma invasão. Nesse caso, Luciano, nós temos, assim, fatos absolutamente inquestionáveis. Sim. Questionáveis, por exemplo, nós temos o GPS do carro que mostra o movimento do veículo e o momento que ele foi desligado dentro da garagem. Isso daí então sabemos que horas entrou. Isso é fato incontestável. E nós temos o momento em que ela caiu. Também fato que ocorreu pouco mais de 10, 12 minutos depois. Certo. Então, isso são fatos incontestáveis. Agora, as pessoas me perguntam, mas o que aconteceu exatamente quando ele subiu no elevador? Isso não tem, não tem nenhuma relevância. Câmera no elevador? Não tinha. Tá, mas isso não tem relevância, porque não há dúvida que eles subiram no elevador. Sim. Por se tratar de um crime de grande repercussão e que mobilizou a atenção popular, as pessoas às vezes querem que você reproduza segundo a segundo. Isso não é possível se você não tiver filmagem. Se não tiver uma testemunha contando milimetricamente tudo. O que nós temos são fatos incontestáveis que foram comprovados pela perícia e que puderam dar uma visão dinâmica da coisa muito próxima daquilo que de fato aconteceu. Tá? E isso é que foi mostrado para o júri. Não, isso com certeza, mas de novo, eu como leiga fico pensando, o que aconteceu para jogar aquela menina lá de cima, juro? Assim... Então, na verdade, houve um desentendimento, ela foi agredida e nós temos essa prova de que ela tem um ferimento na testa. Né? Nós temos marcas de sangue dentro do veículo, apesar da defesa até hoje negar, mas nós temos isso. Isso foi mostrado para o júri e o júri acolheu, tá? Isso foi contestado nos tribunais, os tribunais repeliram essas contestações. Então, por mais que a defesa hoje se oponha a isso, como eu vi no documentário, não adianta. Tem fatos que são acolhidos pela justiça e são o que são. Não tem como você discutir mais. Tá? E nós temos toda a trajetória dentro do apartamento. Nós temos as marcas de sangue que foram levantadas pela perícia. Ela bateu na menina no carro, por algum motivo... estranho, porque não se bate em Ela criança. sangrou, eles subiram para o apartamento. Com a menina sangrando. Sim. Tá. E porque aí... nós temos marcas de sangue desde a entrada do apartamento. Então alguém pergunta, mas como é que o senhor sabe que ela sangrou? Ali. Nós temos as marcas de sangue ali. Eu vi. Tá, e aí, por que aí esganaram a menina? Será que ela estava gritando? Nós temos, esse foi um ponto muito debatido pela defesa ao longo do processo, de que não havia prova de que ela havia sofrido uma esganadura. Havia. Porque os livros de medicina legal, eles estabelecem exatamente quais são os sinais que um médico legista tem que encontrar num cadáver para concluir que ela foi esganada.
É como você ir a um médico. O médico vai te perguntar, tô com suspeita de Covid. O médico vai te perguntar quais são os seus sintomas. Você vai dizer, ó, tenho isso, tenho aquilo, eu perdi o paladar, perdi o olfato. É Covid, São tá? casos. Então, a mesma coisa da esganadora. O médico vai fazer uma perícia no cadáver, ele vai verificar se ela tem marcas no pescoço, se ela tem marcas... Dentro, né? Marcas roxas nas unhas, nos lábios, que são sinais específicos de esganadura, tá? E os legistas chegaram a essa conclusão. Sim. Tá? Então, Por isso que ela sofreu, ela tem marcas de unha na parte de trás do pescoço. E a madrasta tinha unha e o pai não. Exatamente. Tá? Então, são fatos que estão documentados pela medicina legal. Eu levei o médico legista no júri. Sim. E ele teve a oportunidade de prestar um longo depoimento, mostrou as fotografias no PowerPoint para os jurados. Sim, o negócio é sério, né? Foi submetido à confrontação com a defesa. Claro. Então, ele se expôs ali e explicou por que os legistas, eram 3 legistas, chegaram à conclusão de que ela foi esganada. Então, ela foi esganada. Então, pera, sangrou, aí foi esganada. E aí, o que eles Aí ela perdeu os sentidos, tá? Ela perdeu os sentidos. Ela sofreu um processo de... Ela vomitou, ela tinha vômito na região das narinas, tá? Ela perdeu os sentidos. E eles resolveram ali defenestrar. Será que eles acharam que ela já estava morta? Isso é muito difícil eu dizer. Se acharam ou não, eles é que podem responder. A ideia é completamente... Seja lá o que tenham achado, Luciana, a opção que eles adotaram foi defenestrá-la. Nossa, horrível. Tá? Porque, de fato, ela foi defenestrada, não dá para negar isso. Então, aí pegaram a tesourinha da... Tesoura de cortar frango, cortaram a tela, havia uma fibra da tela na tesoura. E jogaram a criança. Depois guardaram, né? Ainda há rastros de sangue apagados no chão do apartamento. É como se eles dizem que foi terceira pessoa muito educada, deu tempo né? também, né? Não, extremamente educada, porque depois de jogar a menina, guardou a tesoura e ainda resolveu fazer uma faxina no apartamento. Guardou a tesoura. Apagou tudo, essas marcas de sangue, elas somente foram visualizadas. Tinha um balde onde eles jogaram uma fralda que estavam com marcas de sangue, e aí ela foi defenestrada, e 1 minuto e 40 depois ele aparece no térreo dizendo, jogaram minha filha. E aí, da onde onde saiu o cara também, né? Aí tava lá o bandido e foi por onde? Ele desintegrou porque não dava tempo. Tem aspectos, né, que o processo, ele mostra, porque nós apuramos isso, que não foram falados, por exemplo, nesse documentário, mas foram expostos para os jurados. Por exemplo, ao lado do apartamento do edifício Londo, havia uma unidade da Polícia Militar. Do lado. Um batalhão da Polícia Militar com policiais 24 horas. Então vamos imaginar, raciocinando pela ótica dos réus, né? Então entrou um ladrão lá, o ladrão foi surpreendido pela Isabela e resolveu matá-la, jogando ela pela janela. Qual a razão? Porque alguns minutos depois tinham mais de 30 policiais ali, porque o batalhão era ao lado, fazendo varredura no prédio. Se um ladrão tivesse sido surpreendido por ela, ele sairia de fininho. Não ia querer jogar a menina. Ficaria quietinho ali, iria desaparecer rapidamente. Mas não foi isso que aconteceu, tá? Então, ele imediatamente defenestrou a menina, chamou a atenção de toda a polícia militar ali. E o que eles iam roubar naquela casa também? Estavam ali entrando para roubar? Nada desapareceu, não tem sinal de arrombamento. Era um apartamento que só tinha porta social, não havia porta de serviço. Só havia uma porta. Só tinha um jeito de entrar também? Não havia como você arrombar, porque não tinha nenhum sinal. Não havia marca de vasculhar, que alguém tivesse vasculhado para localizar dinheiro. Não, localizar dinheiro, corrente, já nada sumiu. Todos os objetos de valor que tinham na casa permaneceram lá. Tinha cordões de ouro, tinha notebooks, tinha correntes, tinha joias, tudo permaneceu intacto. Máquina fotográfica, ninguém levou nada. Só queria matar a criança.